Aí pessoal, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma espécie de revisão de toda a matéria dada. Por dois motivos. Primeiro, que é sempre bom fazer revisão, porque nós vamos ler, vamos interpretar, vamos ver que a língua portuguesa não é tão complicada quanto alguns gramáticos preconizam. Por exemplo, nós estamos na estrutura e formação de palavras. O que é da estrutura da palavra? O que a gente vai estudar? Nós vamos estudar na estrutura a forma. A forma. Então, a palavra será estudada sob o ponto de vista de sua estrutura, ou seja, serão analisados os segmentos que a constituem. E na segunda parte, diretamente ligada à primeira, serão analisados os processos de formação das palavras na língua portuguesa. Vamos primeiro passar para a estrutura. Na estrutura, o principal elemento, conforme já falado, é o radical. O radical é tão importante que ele é chamado de semantema. Por que ele é chamado de semantema? Porque a semântica é a ciência linguística que trata do significado das palavras. Então nós temos, por exemplo, que ele pode ser considerado, ele é considerado o elemento mórfico mais importante, porque é nele que a gente obtém o sentido básico da palavra. Por exemplo, na palavra folha, na palavra desfolhar, na palavra folhagem e na palavra folhinha, note que o radical se junta a outros elementos. O radical é mesmo F-O-L, F-O-L. Veja bem, nas palavras paz, mar e flor, não existe a questão de separar o radical dos outros elementos, porque essas palavras são formadas unicamente pelo radical. E tem mais, duas palavras ou mais com o mesmo radical, elas são chamadas de palavras cognatas. Em alguns livros vocês vão encontrar esse conceito que eu vou dar agora. Família etimológica. Eu até prefiro, sinceramente, família etimológica do que palavras cognatas. Vamos ver os elementos. Depois do radical nós temos os afixos. O nome já está dizendo, afixo, quer dizer não fixo, trocáveis. Esse A é um prefixo que dá a ideia de negação. Então afixos são aqueles elementos que podem ser trocáveis. São elementos que se juntam ao radical para dar origem a novas palavras. Novas palavras, dependendo apenas de aparecer antes ou depois do radical. Quando o afixo aparece antes do radical, ele é chamado de prefixo. Exemplo, refazer, ateu, etc, etc. E sufixo quando aparece depois do radical. Exemplo, no mesmo exemplo, refazer, lealdade e desfolhar. Observe que o re é um prefixo. Lealdade, o dade é sufixo. E desfolhar, folhar, olhar é um sufixo. Observe bem, os conceitos de radical, prefixo e sufixo são indispensáveis para que você compreenda os processos de formação das palavras. Agora, depois do afixo, nós temos as desinências. Elas são de dois tipos: desinências nominais e desinências verbais. As desinências nominais mostram o gênero e o número das palavras. E as desinências verbais mostram pessoa, número, tempo e modo. Exemplo, na palavra gatinhos, vejam bem, gatinhos, a desinência final S indica que essa palavra está no plural. O, gatinhos, esse O é desinência nominal de gênero, quer dizer, masculino. O IN, INH, é o sufixo. E o GAT, GAT, é o radical. Então, refazendo, as desinências podem ser nominais quando elas revelam o gênero e o número. E as verbais indicam pessoa, que é a primeira, segunda ou terceira, são as pessoas do discurso, o número, singular ou plural, e o tempo, presente, passado e futuro. E o modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Vou dar um exemplo aqui. Chorávamos. CHOR é o radical. Ava, nesse caso aqui, é a desinência que indica simultaneamente tempo, pretérito imperfeito e modo indicativo. E mois indica o quê? Indica que, simultaneamente, primeira pessoa do plural. Tá? Observação.
Essa observação é importante, muito importante mesmo. É claro que a gente estudando essa questão tão fácil por enquanto, você não precisa se preocupar em saber identificar com exatidão o tempo e o modo do verbo indicado. Não precisa. Basta dizer que aquela desinência é nominal e aquela desinência é verbal. O que a desinência verbal indica? Pessoa, número, tempo e modo. A pessoa, primeira, segunda e terceira. É número, singular ou plural. Tempo, presente, pretérito e futuro. E modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos agora para a vogal temática. O que é a vogal temática? A vogal temática é um elemento que está dentro, às vezes, do radical e às vezes está fora. E o que é a vogal temática? É a vogal que está entre o radical e as desinências. Essa vogal é denominada vogal temática. A função dela é preparar o radical para receber desinência e também indicar a conjugação a que o verbo pertence. Quando fala conjugação a que o verbo pertence, estou me referindo a uma fórmula verbal. E quando, por exemplo, eu digo que preparar o radical para receber desinências, eu estou falando especificamente da vogal temática usada nos nomes. Vamos ver. A vogal temática nos verbos são 3. Aliás, são 3 em qualquer situação. É o a, o e e o i. Verbos, por exemplo, cuja conjugação tem no seu infinitivo a, chorar, colar, pensar, estudar, tem o a. Quer dizer que é da primeira conjugação. Verbos que tem o e, vender, sorver, entender, tem o e, então é de segunda conjugação. E verbo com i, vamos botar a mais radical, partir. Bem, então nós vimos que nesse processo nós fomos bastante felizes, que eu acho que vocês entenderam essa estrutura inicial da palavra. Estrutura das palavras, radical, afixo, desinência e vogal temática. Não tem outro elemento. Valeu, muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser.